Então, agora que falamos de todas as feridas, você já deve ter se identificado com uma ou com algumas delas. Pode ser que vocês não tenham se identificado com todas as características, e isso quer dizer que a ferida não é tão intensa. Então, a esse momento, vocês devem estar sentindo um pouco de constrangimento, de dor, de vergonha. Por quê? Quem quer descobrir que mente muito bem, mente o tempo todo? Quem quer descobrir que é invejoso? Quem quer descobrir que adora se fazer de vítima e quer chamar a atenção das outras pessoas? Quem gosta de descobrir que é intolerante, rígido, crítico? Quem gosta de descobrir que fica procurando situações de humilhação? Quem gosta de descobrir que é controlador e que tudo o que faz é para manter o controle das pessoas, inclusive aquela ajuda que parece muito generosa e espontânea? Então, claro que não é fácil a gente descobrir essas características. Não é. Não é porque o nosso cérebro passou muito tempo fazendo com que a gente não olhasse para isso, não olhasse para essa dor, não olhasse para esse comportamento. Esse foi o mecanismo de defesa que todos nós adquirimos, todos nós fazemos algumas dessas coisas, todos nós. Então, nós adquirimos esse mecanismo de defesa para não entrar em contato com essa dor e foi essencial para a gente chegar até aqui. Não tinha outro jeito, foi o que a gente arranjou e tá tudo bem porque é lei da selva, da sobrevivência. Você chegou aqui graças a tudo que você fez para chegar até aqui. Então vamos começar olhando dessa maneira para vocês não se sentirem culpados mais uma vez. E mais uma vez, não olhar para os pais. Tem feridas que foram reais. Tiveram genitores que realmente maltrataram os filhos, abandonaram, enfim, fizeram coisas terríveis. Se esse é seu caso, entenda uma coisa. A frase, cada um tem a cruz que pode suportar. Parece uma coisa meio triste de se ouvir, mas pensa bem nessa frase. Se você passou por situações muito difíceis na tua vida, se foram realmente situações muito dolorosas, quer dizer que você tem a força para suportar. Deus é justo, Ele jamais daria experiências a nós que nós não somos capazes de suportar. Eu me identifiquei com todas essas feridas, a da humilhação num grau menor, mas também a da humilhação, e isso tem total lógica. Hoje eu tinha que estar aqui falando disso para vocês. Se eu não tivesse vivenciado essas experiências dolorosas, se eu não tivesse aprendido a superar, se eu não conseguisse hoje olhar para elas como apenas experiências que me fortaleceram, eu não ia ter tanta convicção no que eu estou dizendo aqui. E hoje eu falo delas com muita certeza do que eu estou falando. Eu consigo compreender quem passa por essas dores. E eu também consigo compreender que é possível passar por elas e transformar elas em força. Todas essas características positivas que foram ditas para quem tem a ferida já curada são possibilidades que você tem que se agarrar a elas, não às dores. Tá bom? Então agora vamos começar a entender o processo de cura dessas feridas. Antes de começar o processo de cura, eu vou explicar como, segundo a escritora do livro, essa máscara é criada. Só para a gente compreender como é que depois vai ser o processo de cura. É importante a gente entender como é que ela surgiu. Então, segundo o livro de Bourdieu, a gente passa por 4 fases, né, na criação dessas máscaras que criamos durante a infância. A primeira, ainda somos nós mesmos. Ou seja, viemos ao mundo um espírito livre, cheio de coisa para trazer, cheio de informação, já com seu jeitinho de ser e querendo ser livre e espontâneo. Então essa é a primeira fase. Na segunda fase, a gente sofre ao descobrir que a gente não pode ser espontâneo e não pode ser nós mesmos, porque isso incomoda os adultos. Nós adultos, na intenção de educar, já falei antes, acabamos por cortar a criança, por moldar a criança à nossa vontade. Mas as crianças vêm para serem compreendidas, para serem vistas, para serem incentivadas no melhor que elas têm. Infelizmente, ainda temos um modo de educar que está reprimindo em vez de fortalecendo o que tem de bom.
Tá tudo bem também, é processo, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos aqui para aprender com as nossas experiências. Então, na terceira fase, a gente reage a essa dor. Ela diz que nesse momento a criança começa a ter crises e a resistir aos pais. E aí chega a última fase, que é a da adaptação, a da resignação, que ela cria essa máscara para parar de decepcionar os outros, mas também para parar de sofrer. Então, vocês lembram que toda criança tem a fase da birra? A fase do não quero e chora por tudo, e aquela fase de revolta. Quase todas as crianças têm, algumas mais e outras menos. Elas estão pedindo socorro, ajuda, deixa eu ser o mesmo, pelo amor de Deus. Só que o pai não sabe como fazer isso, porque o pai não foi educado a fazer isso, né? Então ninguém tem culpa, ninguém tem culpa aqui. Agora, daqui para frente, a gente tá tendo essa consciência e as coisas serão diferentes, com certeza. Então, são essas 4 fases no surgimento da máscara. E aqui, para curar, primeira coisa necessária para qualquer cura. Vamos pensar numa ferida no corpo. Tive um corte no pé e faço de conta que não tenho, continuo andando, eu ignoro o meu corte. Tem alguma condição de um dia esse corte curar sozinho? Olha o estímulo lá, eu pisando o tempo todo. Então, a primeira fase da cura é olhar e reconhecer que você tem uma ferida. A primeira fase é reconhecer a sua dor, que não é fácil, mas é necessária. Então, quando você olha e sabe que tem um problema, aí você tem uma possibilidade de fazer alguma coisa. Mas se você continua ignorando, a vida é muito sábia. Não há nenhum problema que passe despercebido. O que é dor? Quando o nosso corpo dói, geralmente tem uma inflamação e é um sinal de alerta. Olha para cá, estou precisando de cura. Olha para cá, estou precisando de cura. Dor é uma sinalização de alerta para a cura. Dor não é doença, não é? A dor é só um sinal que está precisando ser olhado. Então, quando doer, a gente precisa olhar para a nossa dor emocional para saber o que fazer. Primeiro passo, olhar para a dor. Segundo passo, reconhecer que tem a máscara. Reconhecer que aquela dor está gerando comportamentos que não estão mais benéficos, foram benéficos. Foi o que você soube fazer, mas não são mais. A partir do momento que eu olho para isso e que eu consigo identificar que tem coisas que eu faço que não estão boas, aí eu já tenho a obrigação de tomar alguma atitude. Enquanto eu não sabia, eu estava perdoada pela minha ignorância. Quando a verdade é posta, quando a gente fica esclarecido, quando vem luz, temos alguma responsabilidade aí. Então, identificar o que eu estou fazendo que não está muito bom para mim e não tem nada a ver com os outros. Se você fez alguma coisa que não é muito boa para o outro, esquece o outro. Continua pensando em você e focando em você. Tive atitudes ruins e não importa para quem foi. Pode ter sido para o outro, pode ter sido para você mesmo. Olhar e reconhecer. Esses 2 momentos já não são muito fáceis, então vão com calma. Não precisa ter pressa. A cura do corpo não é rápida. O corpo tem todo um processo de regeneração de tecido, um monte de célula para reparar. O processo da vida é assim. E aí, chega a fase, nessa fase que você ainda reconhece que você tem a máscara, você começa a se revoltar e tentar negar o que acabou de descobrir de você. Normal. Certeza que você olhou para as feridas e disse: até que eu tenho umas, aquelas que não são muito ruins. Até que essas aí eu tenho, mas essas outras, quem tem é minha amiga ali. Quem tem isso é meu marido. Menina, isso é igual meu filho. Bora parar e bora ver o que é que tem de você. Mas é normal essa negação no início, gente. Super normal. É um processo do cérebro, nada tem a ver com você como pessoa. Seu cérebro funciona assim. A gente nega a dor assim que vê, depois aceita. Se fizer, é um trabalho. Ou você pode ficar em negação. Aí a escolha também. A terceira fase, depois da negação,
é aceitar a emoção vivida no momento da ferida. Então, bora lá. Nem todo mundo vai recordar o momento em que a ferida foi causada. Eu, por exemplo, não me recordo. Eu não me recordo no momento da dor que eu me senti traída, no momento da dor que eu me senti rejeitada. Eu não tenho essas lembranças, né? Talvez tem pessoas que têm uma memória muito vívida aí da infância e consigam lembrar dos momentos, mas provavelmente porque os meus traumas não foram tão intensos assim ao ponto de ser marcado. Então, se você lembra do momento da criação da ferida, e se essa ferida foi causada por alguém que você ama muito, por sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, seja lá por quem for, você precisa aceitar que naquele momento você se sentiu triste e teve raiva da pessoa. Olha só, e aqui eu não estou mandando você ter raiva da sua mãe, do seu pai, de não sei, não é isso, não é isso. Você precisa só ter raiva da situação que você viveu. E às vezes teu pai e tua mãe não fizeram nada contra você, mas você sentiu raiva por ter se sentido rejeitada, se sentido abandonada, se sentido humilhada, deu raiva naquela hora. E se você lembra desse momento, tu vai ter que sentir essa raiva. Vai ter que deixar essa criança sentir essa raiva. Enquanto ela não liberar essa energia, a vida vai ficar trazendo. Lembra a dor? Sinal de alerta? Quando a gente olha para a dor, cuida da dor, cura a dor, vai ficar sem dor? Não, porque virão novas dores. Esse é o ciclo da vida. Mas a gente pode deixar que as dores sejam muito mais leves. Se a gente tiver a coragem de olhar. Quem lembrar da dor, aceitar a frustração, a raiva, o sentimento que aquela criança teve. Se você não lembra do momento ideal, mas você entendeu que a sua frustração foi com o pai, foi com a mãe, foi com o cuidador seu da época, foi com um professor da escolinha que disse uma coisa e aquilo te marcou profundamente, sinta aquela raiva. Mas sinta mesmo a raiva, fala mentalmente o que você quiser para a pessoa, extravasa. Isso vai passar. A gente precisa sentir a emoção e deixar ela passar, e a gente vai entender isso nas emoções. Então, tá? Aceitar a emoção vivida no momento da ferida. É o terceiro momento. E o quarto, final, é aceitar a nossa máscara. Gente, tem muito comportamento que a gente faz e que a gente viu e que a gente olha assim como muito ruim, né? Eu ficar chamando a atenção das pessoas, me fazendo de vítima. E geralmente quem faz isso tem muita raiva de quem faz isso, então não consegue se identificar. Só que essa máscara, como a gente falou, foi para sobreviver até agora, foi tua força. A partir de agora, quando eu fiz essa mentoria, as meninas diziam, estão caindo as máscaras, eu quero tirar todas as máscaras. Não façam isso. Não façam isso, porque essa máscara, você vai usar ela sempre. Quando você sentir próxima a dor real vivida na infância, você vai colocar ela. Não tem, isso não vai sair. O que aconteceu, aconteceu. Não dá pra gente voltar e deixar de acontecer. Essa máscara virou um padrão seu de comportamento. Provavelmente você vai continuar sentindo esses sentimentos de inveja, de controle, de tudo isso, só que tudo isso pode ser usado de uma maneira positiva se você focar naquelas qualidades que a gente viu da ferida curada. Tudo aquilo é a parte positiva do que você faz quando sua ferida está doendo. Então você vai olhar para a sua ferida, você vai aceitar a sua ferida, você vai olhar para a dor de quem te causou, você vai sentir a dor, você vai deixar a dor passar no momento que ela quiser passar e você vai aceitar que esse conjunto de coisas é você não, é o seu padrão de comportamento e você vai escolher eles de uma maneira consciente. Você não precisa ser invejoso e querer que o outro se dê mal. Você não precisa ter essa qualidade incrível de líder e usar para controlar as pessoas. Você pode usar tudo isso de uma maneira maravilhosa, então para de querer não ter. Tudo que você tem é seu e tudo que você tem é bom. E todas as experiências que você viveu e que você julgou negativa te trouxeram força, criatura. É assim que você tem que ver tudo que você viveu. Então, se você está aí agora, pensando,
Agora eu entendo porque eu sou o que sou, porque que minha vida não deu certo, se eu tivesse tido outros pais. Tá transferindo de novo. Deus escolheu a família certa, o lugar certo, tu veio no canto certo para desenvolver as tuas habilidades. Não teve ruim, não teve bom. Tiveram experiências. E você hoje tem, se você está aqui, se você está ouvindo todas essas coisas, se teu coração vibrou em comprar esse curso, se você chegou até aqui, é porque você está pronto. Você está pronto para essa virada de chave. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Então, vamos entender como cada ferida, como é que a gente pode perceber quando elas estão já no caminho de cura. Vamos entender que tipo de atitude a gente tem e como a gente se sente. Então, a ferida da rejeição está no caminho de cura quando você ocupa cada vez mais o seu lugar e ousa se afirmar. Mesmo quando alguém parece esquecer da sua existência, você consegue se sentir bem consigo mesmo. Tornam-se raras as situações em que você receia entrar em pânico. Ou seja, tudo que quem sofre da ferida da rejeição está precisando é se sentir ela, é dizer, olha só, eu sou eu, se ninguém gosta de mim, tô nem aí, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e eu vou viver. Todas as feridas estão precisando da aprovação do outro. Todas as feridas, elas ficam ativas quando a gente interage com o outro. Então a cura de todas vai ser, com certeza, a gente se concentrar na gente. Mas a da rejeição pede que você realmente consiga se firmar, que você consiga se bancar, que você veja todo o seu potencial, porque tu tá apagado. Você é luz, você não é para estar apagado. Ferida do abandono. Está em vias de desaparecer quando você se sente bem, mesmo estando sozinho e procurando menos atenção. A vida é menos dramática. Você tem cada vez mais vontade de realizar projetos e, mesmo sem o apoio dos outros, consegue ir em frente. Então, a sua ferida do abandono está curada quando você está feliz em algum projeto sozinho. E o teu exercício, o da ferida da rejeição, é realmente você sair para o mundo. Vai, mostra quem você é, mostra a tua luz. E se alguém te rejeitar, não tem problema, porque você tem a você tem a Deus. Você não precisa dos outros realmente. Ferida do abandono, o que é que precisa? Faz um projeto só, sem pedir opinião, sem conselhos, segue nele, segue só teu coração. Pratica exercício, vocês estão aqui para se melhorar. Humilhação. A sua ferida da humilhação está diminuindo quando você arranja tempo para observar as suas necessidades antes de dizer sim aos outros. Se priorizar. Você assume menos responsabilidades e se sente mais livre. Deixa de criar limites para si. É capaz de pedir ajuda sem se julgar importuno ou mesmo chato. Galera da humilhação, vocês são a prioridade de vocês, tem que ser. E vocês querem muito fazer pelo outro para não sentir humilhado e tem muita dificuldade de pedir ajuda. Então aqui vai ser o contrário, em vez de você fazer só tudo pelos outros, como é o exercício do abandonado, fazer alguma coisa só, você tem que fazer junto, você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a ter equilíbrio, você tem que aprender a distribuir, você precisa aprender troca nas relações e se priorizar. Quando eu digo troca, amai ao próximo como a ti mesmo. Será que Jesus disse para amar o próximo, primeiro ao próximo e depois a gente? Ou amar o próximo como eu amo a mim mesmo? Se eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim, como é que eu vou amar o próximo sem me amar? Se eu não me colocar em primeiro lugar e não estiver bem, eu não sou capaz de ajudar mais ninguém. Ilusão. Se eu não me coloco como prioridade e a primeira da ajuda não sou eu não tenho capacidade de estender a mão para ajudar ninguém. E o que eu estou fazendo pelo outro nem é uma ajuda real. O que eu quero é reconhecimento. Bom, turma da humilhação? Fiquem com raiva de mim não, gente. É para levar na brincadeira. A vida é leve. Eu sou tudo isso aí, abandonada, rejeitada, humilhada, traída e injustiçada, tá? Então, calma. A da traição.
A ferida da traição está no caminho de cura quando você já não se sente tão mal quando alguém ou alguma coisa vem atrapalhar seus planos. Você relaxa com mais facilidade. E esclareça que relaxar significa deixar de se prender aos resultados. Deixa fluir. Se não deu tão bom como você queria, também tá bom. Isso eu também pratico isso até hoje, hein, gente? Eu tento. Dá certo. Prática. Como tudo na vida é prática. Vocês não vão acertar de primeira e vão se ver, continuar se vendo fazendo um monte de coisa que vocês não gostariam mais de fazer. É o processo. Tá tudo certo. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Sol, noite, verão, inverno, outono, primavera, tudo é ciclo. Aprendam a ser como a natureza, deixa fluir. Você não busca mais ser o centro das atenções. Quando experimenta orgulho após uma conquista, consegue sentir-se muito bem, mesmo que os outros não a reconheçam. Controlador, bora parar de querer reconhecimento. Vamos parar de fazer para ter, nem que seja o obrigado do outro, para ter a gratidão do outro, para ter aquele olhar do outro ali achando muito maravilhoso porque você ajudou. Isso não é ajuda real, gente. Mas no anonimato. E a da injustiça? A sua ferida da injustiça está em vias de cura quando você se permite ser menos perfeccionista, cometendo seus erros sem vivenciar a raiva ou a crítica. Você se dá o direito de mostrar sua sensibilidade, se permitir chorar na frente dos outros, sem perder o controle e sem medo da opinião deles. Gente, quem sofre da injustiça, o rígido, meu Deus, que dificuldade de demonstrar emoções, de demonstrar sensibilidade, de demonstrar vulnerabilidade. E isso distancia ele das pessoas, porque é muita superioridade você não querer sentir. Você sente muito. E quando você demonstra suas emoções, você consegue ter a empatia do outro. Isso é a troca, isso é o aprendizado. O rígido é muito focado nele, é muito centrado, muito autocentrado, muito cheio de limites. Ele não relaxa nunca, né? Então precisa aprender a fazer isso. E terminamos por aqui, essa parte da cura, essa parte das feridas. É uma parte do curso que realmente eu quis começar por elas, para vocês começarem a entender que da mesma forma que vocês têm algumas atitudes que não são tão boas, se o outro errou com você, ele está cheio de dores também. Ele está cheio de dores. Então, assim, vamos entendendo. A escritora diz uma frase muito maravilhosa. Não existe pessoas maus, existem sofredores. Gente, tem que doer muito para você causar um mal no outro. Então isso fica também de reflexão para a gente aprender a perdoar. Mas a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre o perdão lá na frente. Então, por agora é isso. Beijos e até a próxima aula.